Salmo 124, versículo 7, diz assim: a nossa alma escapou, como um pássaro no laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Olha que coisa interessante aqui. A nossa alma escapou. Você sabe o que é escapar? Quase foi pego. Mas espera aí, quem está atrás da nossa alma? Quem quer a nossa alma? Para que ele quer a nossa alma? Se aqui está dizendo que ela escapou, espera aí, é porque tem alguém querendo ela. Tem alguém querendo ela como presa, querendo prendê-la. Está dizendo aqui, escapou. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então veja, quem quer a sua alma? É o diabo. É o diabo. E como é que ele vai alcançar a sua alma? Quais são os métodos que ele usa para prender a sua alma? Ele usa laços. São milhares e milhares de almas que estão se perdendo porque caíram em laços. Aqui diz assim, olha só: o laço quebrou-se e nós escapamos. Espera aí, quantas são as pessoas que estão presas? Se eu estou preso nesse laço, o que eu preciso fazer? É quebrar o laço. Nós escapamos porque quebramos o laço. Presta atenção, me acompanhe nesse raciocínio. Nós escapamos porque quebrou-se o laço, ou seja, nós escapamos porque quebramos o laço. Enquanto você não quebrar o laço, você não vai escapar. Você vai ser presa fácil. Quebra o laço da mentira. Quebra. Bispo, o que é quebrar? Quebra o laço do adultério. Quebra o laço da vaidade. Quebra esse laço do orgulho. Quebra esse laço do ódio, da mágoa. Quebra esse laço aí. O que é o laço? O que é quebrar o laço, bispo? O que é quebrar o laço? Jesus falou também sobre isso, mas ele usou palavras diferentes. Usou outro tipo de palavra, mas com o mesmo significado de Salmo 124. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Olha só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é interessante que ele fala negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Ou seja, esse negar-se a si mesmo é diário, porque ele sabe que todos os dias o diabo está colocando laços. Qual é o objetivo? O que ele quer pegar nesse laço? A alma. Agora, peraí, como é que os laços são colocados? Normalmente, é colocado o laço, quando alguém coloca laço, ele pega a isca, coloca por cima e ele esconde o laço. O laço fica escondido. Depois que ele coloca, o caçador normalmente é assim, ele vai lá, esconde o laço, coloca a isca e ele se afasta e se esconde. Se esconde, fica observando de longe, para ver se você vai morder a isca. É exatamente o que o diabo faz. O laço nunca aparece. Normalmente o laço, ele fica escondido por trás.
de alguma coisa, por trás de um sentimento, por trás de um homem, por trás de uma mulher, por trás de uma proposta de negócio ou de trabalho, por trás de um sentimento, guarde isso. De repente, por detrás do que você está sentindo, tem um laço. Por trás daquele homem interessante, tem um laço. Por trás daquela proposta de negócios, está escondido um laço. Qual é o objetivo? Ele não quer o seu corpo, ele quer a sua alma. O seu corpo não vale nada. O seu corpo, ele envelhece. O seu corpo, ele depois vai apodrecer, vai sumir, vai virar pó. Então para ele o corpo não lhe interessa. O que interessa? A alma. A alma que é imortal, é isso que lhe interessa. É por isso, para ele ter a sua alma, se para ele ter a sua alma, ele tem que pegar uma mulher bonita e colocar no seu caminho, ele vai colocar. Se para ele ter a sua alma, ele vai ter que colocar um homem, ele vai colocar. Para ele ter a sua alma, se for necessário ele te dá dinheiro, ele vai oferecer para você proposta para você ter dinheiro, em troca, para ele pegar a sua alma. Que ele quer é a sua alma. Peraí, bispo, mas como é que isso acontece? Como é que ele faz essas coisas? Preste atenção. Para cada tipo de animal, quando a gente sai à caça, quando a gente começa a colocar laços, para cada tipo de animal existe uma isca. Por exemplo, você não pega pássaro, você não vai pegar pássaro usando melancia. Você não vai pegar peixe usando mamão. É ou não é? Peraí, eu quero pegar uma corça. Eu quero pegar uma corça. Eu quero pegar um coelhinho. Aí eu vou botar carne. Vai conseguir pegar o coelho com carne? Não, coelho não come carne. Para cada animal tem um tipo de isca. Até mesmo quando a pessoa vai pescar no mar, para cada tipo de peixe que você vai pegar, você tem que usar uma isca específica para aquele tipo de peixe. Então veja bem, pensando nisso, o que o diabo faz? O que você acha que o diabo faz? Ele não coloca a isca por colocar. Ele não coloca o laço apenas por colocar, não. Ele vai colocar o laço no lugar certo, usando a isca certa. E como é que é isso? De acordo com as nossas inclinações. De acordo com as nossas inclinações, ele trabalha nisso. Ele vai trabalhar de acordo com as suas inclinações. Como é que ele destruiu Salomão? Ele tinha inclinação por mulher, então começou a colocar um monte de mulher. Um monte de mulher, dentre elas, um monte de idólatra, até que ele se destruiu. Está entendendo? Como é que ele destruiu Sansão? Mulher, ele viu a inclinação, então ele pegou uma mulher e colocou no caminho dele, e destruiu Sansão. Qual é a sua inclinação? É por dinheiro. Então ele vai usar o dinheiro. Presta atenção, se o peixe não tiver fome, ele pega na isca? Não. Se o pássaro não tiver fome,
ele vai pousar para comer a isca? Não. Não tem como cair no laço se não tiver fome. Então, qual é a fome que você tem? Aí está o perigo. Você pode ser pego pela fome que você tem. O diabo vai colocar a isca de acordo com o tipo de fome que você tem. Presta atenção. Essa fome pode ser fome pelo dinheiro. Essa fome pode ser fome pela vida sentimental. Você está vendo o tempo passando, não tem ninguém, você sente essa carência, sente essa necessidade de ter alguém. Então pode ter certeza que ele vai providenciar. Pode ter certeza que ele vai providenciar. Peraí, qual é? O que você tem? Hein? É vaidade. Você gosta de ser reconhecido, você tem essa necessidade de querer ser reconhecido, então ele vai arrumar uma, para você se envaidecer, para você se orgulhar. Está entendendo? Qual é a fome que você tem? De acordo com a fome que você tem, presta atenção, é de acordo com a fome que você tem, que ele vai pegar você, é ali. A sua fome é que? É a família? Então ele vai usar a família. Ele vai usar a família. Ele nunca vai aonde você não está inclinado. Normalmente ele chega, ele atua, ele coloca o laço naquilo que a gente está inclinado. É de acordo com o tipo de fome que você tem. Então, aprenda e entenda. Confia em Deus. Amém, pessoal? Confia em Deus. Tem coisas que às vezes você faz que é inofensivo, não é nada não. Não tem problema nenhum não. É só um almoço. Tem nada não, é só um almoçozinho que vai acontecer aí com as minhas colegas, não tem nenhum problema. Só que naquele almoço, ele já tramou, ele já armou. É um cliquezinho num vídeo. É um cliquezinho no vídeo. Peraí, é uma curiosidade, deixa eu ver aqui, ó. Clicou, aí você viaja, mergulha, entra, aí ele prende a sua alma. Num vídeo, pessoal, num vídeo, ele prende a sua alma. Isso é muito sério. Gente, isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque nós estamos falando da alma. É a coisa mais preciosa que você tem. Então, cuidado. Eu estou pregando aqui para alguém que está com um problema na vida sentimental. Você está esperando muito tempo, até hoje não aparece. Confia em Deus. Olha só, Jesus no deserto, diz a Bíblia que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. Só foi a fome aparecer. Sabe quem apareceu? O diabo. Com a proposta do pão para matar a fome dele. Foi rápido, gente. Diz a Bíblia, ele teve fome. E na mesma hora o diabo se aproximou. E trouxe uma proposta para ele matar a sua fome. A armadilha já estava pronta, o laço já estava pronto. É agora, ele está com fome, é agora que eu vou pegar ele.
Ele está com fome, é agora que eu vou pegar ele. Só que mesmo estando com fome, Jesus disse: não é só do pão viverá o homem. Jesus preferiu ficar com fome e comer o alimento certo. Diz a Bíblia, depois os anjos vieram e trouxeram o que, gente? Serviram ele. Os anjos vieram e serviram ele, amém? E se ele cedesse, se ele se deixasse levar pela fome que tinha, hoje nós nem estaríamos aqui falando, ninguém tem nem ideia do que teria acontecido. Olha o laço que estava por detrás daquela proposta, hein? Cuidado, nós temos várias necessidades, nós temos vários tipos de necessidade. Cuidado com a necessidade que você tem, a necessidade de vestir, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser isso, a necessidade daquilo. Cuidado com essas necessidades. Cuidado com as inclinações. Naquilo que você mais gosta, vigie. Bispo, eu não posso ter inclinação? É impossível, ninguém vive sem nenhuma inclinação. O que Deus está querendo nos alertar? Que o nosso inimigo vai colocar laços aonde? Naquilo que nós mais gostamos. Que ele vai colocar laço de acordo com a nossa necessidade. Vai colocar laço de acordo com a nossa inclinação. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é Deus. Amém? Repito, Deus é Deus. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar. Não aceite a proposta do diabo só porque você está necessitado, só porque você está precisando. Para que você vai trocar a sua alma por coisas passageiras? É sério isso. Essa semana é uma das semanas mais importantes da nossa vida. Se você guardar tudo que estiver sendo ensinado nessa semana, você pode ter certeza que você estará guardando a sua alma. Pessoal, apesar de você ter necessidade, preste atenção em quem está suprindo a sua necessidade, para que depois você não se arrependa. Não é porque a gente precisa, não é porque a gente necessita, que qualquer coisa que vier é lucro. Não, não é. Tem propostas que virão, mas a intenção é roubar a sua alma. Tem propostas que virão para roubar a sua alma. Lembre-se que laços existem, estão escondidas, nunca estão visíveis. Nunca estão visíveis. Hoje tem pessoas que não conseguem sair desse laço. Tudo começou com só hoje. Estão presas até hoje. Ela fala assim: ah, se eu soubesse, ah, se eu pudesse voltar atrás. O tempo não volta não, pessoal. Você sabe disso, que o tempo nunca volta. Então, guarde a sua alma. Veja a proposta que você está recebendo e vigie a sua inclinação. Vigie a sua inclinação. Você nunca pode se esquecer disso. Lembre-se sempre disso.
Ele vai usar a fome que você tem. Ele vai usar a inclinação que você tem. É para onde você está inclinando, é lá que ele vai trabalhar. Você pode ler na Bíblia, com todos os homens que caíram, ele trabalhou eles nisso. Você vê, tudo que Abraão queria, era o que, gente? Um filho, sim ou não? E qual é a proposta do diabo para ter filho? Se deita com H. Você vê, até hoje H é um problema. Eu não é? Tem sido um problema para os filhos de Israel, até hoje. Não foi só problema naquela época, não. É problema até hoje. Até hoje esse problema existe. Até hoje esse problema existe. Você vê, foi na fome. Ele foi na fome que Abraão tinha. Foi na fome que Abraão tinha. Você vê, Ló era materialista. A esposa de Ló era materialista. Onde foi que o diabo pegou eles? No material. Ló foi descendo, se deixou, para ele escolher, ele se deixou levar pela aparência, as campinas do Jordão, e diz a Bíblia, foi descendo, 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 até chegar em Sodoma e Gomorra. Ali ele se instalou, pronto, caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Como é que a esposa de Ló olhou para trás? O diabo foi falando no ouvido dela, olha para trás, pô, você deixou isso, você deixou aquilo, pô, e agora, como é que vai ser a sua vida? Aí quando ela olha atrás, Deus falou, não olhes, ninguém olhe para trás, olha, presta atenção, hein? Olha o laço. Como foi que ela olhou para trás? O diabo só usou a inclinação dela. Pô, você deixou os vestidos. Você não está trazendo nenhuma joia. Vocês eram tão ricos, toda a vossa riqueza está ficando. E agora como é que vocês vão viver? Será que isso é mesmo verdade? Deixa eu ver. Quando ela olha para trás, já era, perdeu a sua alma. Pense nisso, para que você também não perca a sua. Só quero fazer esse apelo para você. Confia em Deus. Confia em Deus. Tem uma palavra que todo mundo que está perto de mim sabe que eu falo todo dia, eu falo toda hora. Deus é fiel. Não falo isso toda hora? Toda hora. Quem está próximo de mim sabe que está aqui bem na ponta da língua. Deus é fiel. Confia nele. Diga graças a Deus.